Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Euler Lopes com mais um vídeo para o nosso curso de grego. Hoje, gente, vamos abordar a terceira declinação. Essa declinação é muito importante para que você possa compreender os paradigmas de muitos substantivos que se enquadram dentro desse padrão, né, que chamamos terceira declinação ou declinação, que a maioria dos substantivos são com raiz em consoante. Então, nós vamos olhar aqui essas questões aqui importantes para vocês. Lição de número 19, aqui na gramática de Lorenzo Stelio-Rega, tá? Com algumas observações. Terceira declinação, aqui estão um paradigma, tá, gente? Para você adquirir vocábulo bastante, vocês têm que aprender esses substantivos que estão aqui. Estes substantivos. Por exemplo, haima, genitivo haimatos. O artigo to indica gênero neutro, tá bom? Vocês já sabem disso. Aion, no nominativo, no genitivo aionos. Terminou com homem com sigma. Artigo indica que esse substantivo é masculino. Aner, no nominativo, no genitivo andros. Artigo ro. Esse número que está aqui do lado são as ocorrências que ocorrem no Novo Testamento, tá? Por exemplo, haima, que é sangue, ocorre 97 vezes no Novo Testamento. Aion, quer dizer eternidade ou era, ocorre 122 vezes. Aner, quer dizer homem, varão, aqui está a tradução. Genitivo andros, gênero masculino, ocorre 216 vezes. E aí vocês vão ter que decorar todo esse substantivo. Archon, archonton, elpis, elpidos, telema, telematos, meter, metros, nux, nuktos, onoma, onomatos, e assim por diante. Tá? Vamos aqui na introdução para que você possa compreender perfeitamente. Ó. A terceira declinação também é conhecida como declinação consoante, porque a maioria dos substantivos que pertencem a ela tem radicais terminados em consoantes. É a declinação que apresenta a maior variedade de flexões. Ou seja, o que ele quer dizer? Que essa terceira declinação apresenta um número razoável de substantivos, tá? E também apresenta sobre diversos paradigmas. Diz aqui o seguinte, o radical de um substantivo de terceira declinação. Bem, e aqui, gente, por exemplo, como descobrir o radical de um substantivo de terceira declinação? Já visto que o radical vai me ajudar na flexão. É esse aqui, ó, genitivo. O genitivo vai indicar onde começa, ou melhor dizendo, onde termina, em qual palavra, qual letra termina o meu radical. Aí, para você achar no genitivo radical, é só tirar essa terminaçãozinha aqui, ó. Tirar essa terminação. Tirando essa dessa aqui também. E essa outra aqui, você acha o radical. Por exemplo, aion, o radical de aion, terminou aqui no genitivo, o radical dele é ni. Tirando a terminação, ficou ni. Então, meu radical é em uma líquida. No nux, quer dizer noite, tirando o ômicron sigma, fica meu radical em kappa e tal. Ou seja, meu radical praticamente numa dental, tá? Numa dental. E outra coisa, a outra letrinha anteriormente a ela no kappa, ok? Que é uma muda gutural. Então, isso deve ser levado em consideração. Tá? Também, dentro desse pressuposto. Estômago, que quer dizer boca. O radical dela, tirando o ômicron sigma, numa dental. Aqui, ó, também. Viu como é simples? Viu como é interessante? Ó, radical em uma líquida. Radical em capa e dental. Radical em tal, mas eles consideram como um radical em mate, pelo menos
Lourenço Estélio Rega. Todo radical em mate indica gênero neutro, tá? Mas nem todo gênero neutro utiliza o radical mate. E aqui ele vai ilustrar alguns paradigmas, tá? O primeiro paradigma é relacionado ao radical. Radical terminado em mate é de que? Gênero neutro. Fique atento, tá? Radical terminado em mate, gênero neutro. 2. Radical terminado em consoante dental. Tal, delta e o theta. 3. Radical terminado em consoante gutural. Kappa, gama e cri. 4. Radical terminado em consoante líquida. Lambda. Lambda. Mu, nu e o rho. Radical terminados em consoantes líquidas sincopadas, que vai haver uma síncope, ter e ner. Radical terminado em vogal ou ditongo. 7º, que é chamado outros radicais. Então, isso é um paradigma para que você possa entender como os substantivos de terceira declinação são formados. Eles são formados a partir do radical mate, a partir do radical em dental, do radical em gutural, do radical em líquida, do radical em líquida sincopada, do radical vogal ditongo e outros tipos também que você verá. Aqui são as terminações da terceira declinação. Muitas vezes, cada gramático ele trabalha numa palavra, tá? Terminações, desinentes, etc e tal, tá? Mas aqui eles chamam de terminação. Outros vão chamar isso aqui de desinência. Outros vão chamar aqui de desinência ou terminação e assim por diante. A variação de gramático para gramático tem, tá? Isso deve ser levado em consideração também dentro do material que você está utilizando. Então, o que ocorre? Tá? E eu chamo isso aqui que é uma mistura entre desinência e terminação, tá, gente? Vamos lá. No nominativo, para o gênero masculino e feminino, quais são as desinências? No nominativo ele tem um sigma, aqui, ó. Ou muitas vezes não vai ter nem sigma, vai usar a raiz do radical, tá? No genitivo e ablativo, ele tem ômicron, sigma, e muitas vezes vai para eos. Vocês vão ver também esse tipo de terminação. Locativo, instrumental e dativo, iota. Acusativo, alfa ou ni. Alfa para o tema que terminar em consoante, ni para o tema que terminar em vogal, só que existem exceções à regra. O vocativo, ele assimila o nominativo, tá? Ou não tem. Ok? Muitas vezes o vocativo ele fica sem essa desinência do nominativo. Tá bom? Ele assimila. Muitas vezes eles não tem também. Já o gênero neutro, para o nominativo não tem, tá aqui. Nominativo. Genitivo e ablativo é os. Locativo, instrumental e dativo é iota. O acusativo não tem desinência. E o vocativo também não tem desinência, pois ser gênero neutro. Agora vamos para o plural. Masculino e feminino plural. Nós temos a desinência, a terminação eis ou eis, a partir de uma contração que existe. No genitivo é on. No dativo plural é si. O ni aqui é eufônico, tá? Que também pode ser colocado, porque muitas palavras utilizam ele, outras palavras não utilizam, tá? A regra sobre ele também não é fixa. O acusativo plural é alfa, sigma, ou vai ter substantivo que vai usar eis também. E o nominativo, o vocativo, ele assimila exatamente ao nominativo, tá bom? É esse padrão aqui. No neutro plural, eu tenho aqui alfa para o nominativo. Para o genitivo e ablativo, eu tenho on. Para o locativo, instrumental e dativo, eu tenho si ou sin, igual o gênero masculino e feminino. Acusativo plural também eu tenho alfa. E o vocativo plural é idêntico ao nominativo, tá? Esse nominativo aqui. Portanto, essas terminações são importantes para você saber
Flexionar também um substantivo em gênero masculino, feminino e neutro. Vejamos algumas questões do gênero masculino. Por exemplo, você olha para esse substantivo, como foi falado anteriormente, como é que se descobre a raiz? Tirando exatamente essa terminaçãozinha aqui. Tirando, eu fico com o meu tema em mate, como diz o Ernesto Telho Rega. Então, mate vai do nominativo até o acusativo, seja singular e plural. Observe que o plural também tem, está perfeitamente mate, mate. Observe que mudou aqui, mas o acusativo plural também é em mate. O que ocorre no nominativo? No nominativo e no vocativo eu não tenho desinência. Eu não tenho desinência. E o tal estava aqui, ó. Esse tal aqui estava aqui. Como uma palavra não pode terminar em tal, como você aprendeu já em vídeos anteriores, na introdução, você percebe que o tal ele cai. Tá? O tal caindo, nós temos praticamente o substantivo soma, sem o tal. Tá? E o tal caindo não alongou a vogal alfa, nesse sentido. Então, uma exceção à regra também. Então, soma, 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 perfeitamente, dentro desse pressuposto. Nominativo, vocativo. Genitivo, perfeitamente, colocando o ômicron e o sigma, que é a terminação. Somatos. No dativo, instrumental e no locativo, minha desinência é iota, como você sabe disso, então, somati. No acusativo, não tem também desinência, tá? Não tem desinência, ele usa o tema puro, isso aqui é o tema de fato puro, claro, com a síncope do tal, nesse sentido, mas ele não tem desinência. Então, a desinência no singular só é no genitivo, ablativo, no locativo, instrumental e dativo. Então, flexiona assim, soma, somatos, somati, soma. Observe aqui o acento properispômino, circunflexo, porque ele está aqui, porque a minha última sílaba é breve. Por isso que ele está assim, tá bom? O acento agudo perfeitamente na antepenúltima sílaba, mesmo acrescentando aqui o os, nós temos uma, duas, três sílabas e o acento continua na antepenúltima sílaba nesse sentido, tá? No locativo, instrumental e dativo, o acento também permanece na antepenúltima sílaba, porque a minha última sílaba é breve, assim como os também é breve. O alfa também, aqui eu tenho somente um dissílabo. O alfa é o tema também. O acento continua exatamente que nem no nominativo e vocativo, porque a minha última sílaba é breve, o ma. Já no plural, nós temos aqui a desinência alfa, a desinência on ou terminação alfa, terminação on. Nós temos o sin e nós temos o alfa também, que vai ser igual ao nominativo e vocativo. Você coloca o alfa aqui como a minha terminação, fica somatar. Alfa também breve, a acentuação continua aqui. Agora eu tenho uma terminação longa, tá? Uma terminação longa, o on aqui, somaton, somaton. Observe que o acento que estava aqui na antepenúltima sílaba, por causa que a minha última é longa, o acento que estava aqui ele pula para cá, tá bom? Somaton. Perfeito? Isso é regra de prosódia. No locativo, instrumental e dativo plural, minha desinência é sin, ok? E essa última sílaba é breve também. E o tal aqui cai diante do sigma. Ele cai diante do sigma, não provocando o alongamento no alfa. E eu tenho um somacin, somacin. Perfeitamente, o acento continua na antepenúltima sílaba. Você observa o seguinte... palavras dentro desse vocabulário de 3 sílabos, um trissílabo, o acento é na antepenúltima sílaba. Dissílabo, o acento na penúltima sílaba, tá bom? Como vocês viram. E soma tá assimila exatamente o nominativo, então o acento continua aqui também, porque a minha última é breve, tá? Bem tranquilo nesse sentido. O que ele ocorre aqui? Ele fala o seguinte, no nominativo, acusativo, vocativo, singular, o tal, final do radical de somate foi suprimido, pois no grego uma palavra só pode terminar em vogal ou nas consoantes. Então ele vai trabalhar essas questões aqui, tá bom? Depois, por exemplo, 19.3, agora venham.
Flexões dos substantivos com radicais terminadas em consoante líquida, dental ou líquida sincopada. Observamos o seguinte, tá? Por exemplo, no singular aqui eu tenho ion, elpide, todos isso aqui são radicais, tá bom? Ion terminou numa líquida, tá aqui. Elpide terminou numa dental, tá? Rarity também é dental, ok? E nicti, nós temos também esse grupo aqui, o kappa e o tau, beleza? Que o tau vai cair, vai ficar em kappa. E da sincopada praticamente é o ter. Tem o né, o ter, como ele trabalhou exatamente aqui na parte anterior. Então, vamos flexionar. Por exemplo, ion. O que eu devo fazer? Como regra, eu devo tirar o ômicron sigma. Dos 3 também. Tá? Na verdade, dos 4. Somente esse aqui, ó. O os não. Esse último aqui não. Vou deixar um pouquinho. Então, o que ocorre? No ion, a minha raiz terminou numa dental. No nominativo, não recebe sigma, tá? No nominativo, não recebe sigma. Também no vocativo, não recebe sigma. O vocativo, ele usa o tema puro, praticamente, perfeitamente. O nominativo, ele poderia ter um sigma que o sigma, diante dessa construção, vai cair, tá? Praticamente. Tá? Nesse sentido. Mas, normalmente, essa palavra não usa no nominativo sigma. Já no genitivo ablativo, eu tenho ômicron sigma, perfeitamente fazendo a sua terminação. Então, ficaria ionos. Observe que aqui, ion, um acento agudo, pode permanecer nessa sílaba aqui. Tá? Na última sílaba. Quando eu tenho agora o genitivo ablativo, que é um trissílabo, ionos, os gramáticos vão acentuar a penúltima sílaba. A penúltima sílaba tem que ser acentuado com um circunflexo, porque minha última é breve. Tá? A última sílaba é breve e a penúltima, se for acentuada, o acento circunflexo. No dativo, eu tenho que colocar o iota como desinência, perfeitamente. Ione, também sílaba breve, acento circunflexo. No acusativo, iona. Iona. Observe o seguinte, que a iona, você tem o alfa aqui, que prefaz a terminação do acusativo. Observamos também que existe uma outra desinência, que é unir. Então, unir e o alfa prefaz a desinência do acusativo. Todavia, você observa o seguinte. Dentro desse pressuposto, eu tenho a raiz em consoante. Qual é a melhor forma? Colocar um outro ni ou colocar um outro alfa? Por regra, eu coloco um alfa, porque minha raiz é em consoante. Se fosse em vogal, eu colocaria o ni. Tá? Mas essa regra não é fixa. Bom? E o vocativo termina igual o nominativo. Singular. Elpis. Elpis, da mesma forma, tirando ômicron sigma, fica no delta, numa dental. O que ocorre? Aqui tinha um delta, tá? O delta diante do sigma, ele cai. O delta diante do sigma, ele sofre uma síncope. Nesse sentido, ele cai e fica assim, elpis. Genitivo, tranquilo, elpidos. No dativo, elpide. Olha o iota, pidi, na verdade. Olha o iota como terminação, desinência. No acusativo singular, elpida. Perfeitamente. E o vocativo é o pis, que vai assimilar exatamente igual ao nominativo. Tem uma assimilação com ele. O rarity. Rarity também, tirando o obre com sigma, eu tenho a minha dental. Tem sentido? O que ocorre? A minha dental diante do sigma, ele cai aqui, ó. Tinha uma dental aqui. Ele caiu e ficou somente o sigma, ficando assim, raris. Genitivo, raritos. Raritos, perfeitamente, o acento aqui está perfeito. Agora, nós temos o locativo instrumental e dativo de raris,
Eu coloco o iota, minha raiz é em dental, tal, fica hariti. No acusativo singular, aqui eu tenho essa forma, harim. Observe que o tal caiu e o ni fez parte como desinência. Nós também temos duas formas para isso aqui também. Essa é a primeira forma, harim, e tem outra forma, harita, tá? O tal e o alfa, harita. Nunca esqueçam disso, tá bom? Duas formas para o acusativo singular de haris, que você também vai ver no Novo Testamento. Harita. Nunca esqueça, vai ficar bem assim, ó. Tá, gente? Bem simples. Alfa, o rho, o iota, o tal e o alfa, tá bom? Fica harita, tá? Pagando rapidamente esse iota aqui. Ficando exatamente harita, beleza? Então isso também deve ser levado em consideração. E, por último, o vocativo fica haris. O vocativo assimila exatamente o nominativo, tá bom? O nix quer dizer noite, genitivo nictos. Nictos, perfeitamente. Olha o que acontece nessa raiz aqui. Em capa e em tal. O que acontece? Você observa que ainda é numa dental, tá? Tal aqui é uma dental, mas o que ocorre? A dental, aqui ela não pode permanecer no final de uma palavra, tá bom? Então ela cai, ficando exposto o capa. O sigma como desinência vai fazer parte. E essas duas letras vão se contrair e vai gerar uma dupla, que é o que si, tá? Porque o que si carrega os dois fonemas do capa e do sigma. Então, nix. Perfeitamente aqui no nominativo. Genitivo, como você sabe, nictos. O dativo instrumental locativo, nicti. O iota como desinência. O acusativo plural, como esperado, nicta. E o vocativo, nix. Ele assimila exatamente como outros o nominativo, tá? Agora preste bastante atenção nessa última aqui. O substantivo pater, na verdade, pater, tem a raiz em epsilon, nesse sentido, prefaz a sua raiz epsilon, e também eu tenho o rho aqui, tá? Como o Lorestino Rega trabalhou, raiz encopada em ter. Mas o que ocorre? Observe, para descobrir a raiz, ou você vai procurar uma gramática, né, um lexo que dê para você a raiz, como o Ilha Demus. O Ilha Demus já trabalha nesses quesitos, mas aqui no vocativo você já descobre a raiz. O vocativo ficaria em epsilon e não em eta. Mas, professor, o que acontece aqui? Exatamente. Aqui eu tenho o epsilon e o rho. E eu vou colocar o sigma exatamente aqui, só que o sigma cai. Diante do rho aqui, o sigma caiu, o epsilon, por causa da queda do sigma, vai haver o chamado alongamento compensatório. Então essa vogal aqui, epsilon, vai para eta, por isso aqui é o eta, pater. O acento fica exatamente aqui. Observe que o acento do vocativo é pater, na penúltima, tá? E no nominativo é na última, pater. O que ocorre também? Eu tenho patros. Observe que aqui também, tanto no genitivo ablativo, no locativo instrumental e dativo, nós tínhamos o epsilon aqui, o epsilon. O epsilon, como uma vogal breve, diante desses dois grupos aqui, praticamente, ele cai, principalmente quando a última sílaba também é acentuada, tá, gente? Ok? Mas essa regra não é fixa, mas ele aqui caiu, tá? Aqui caiu. Ficando não pateros e sim patros, porque eu tenho um grupo aqui e o epsilon é uma vogal breve. Então essa vogal breve no genitivo e ablativo, no locativo instrumental e dativo, ele cai. Ok? Ficando patros e patri.
ômicron, sigma, desinência. Iota, também desinência do dativo, instrumental e locativo. No acusativo plural, singular, melhor dizendo, eu coloco alfa. Patera, observe que o alfa não é acentuado. E o patera voltou na sua classe aqui normalmente. Patera, porque isso também? Porque o alfa não é acentuado. Observe que o ômicron e o sigma e o iota, essa última sílaba, são acentuados. Isso também se deu à queda da vogal breve. Mas aqui o alfa não é acentuado, o vogal breve volta novamente. Regra de prosódia, patera e não patrá. E no vocativo plural, pater. Pater, melhor dizendo. Então, pater, vocativo. Pater, nominativo. Pater, vocativo. Pater, nominativo. E o plural é a coisa mais simples que nós temos. Por exemplo, do aiones. Olha a terminação es, on, a raiz permanece. Ok? Aqui no dativo, locativo e instrumental, observe que o ni cai. Diante da desinência sim, ou do sigma aqui, o ni ele caiu. Ficando aiosin, aiosin, tá? E não aionsin, ok? Preste bastante atenção que o ni cai diante da desinência. Porque desinência nós temos um sigma aqui, tá? Nesse sentido. Então o ni caiu por natural. Isso é uma questão natural da língua grega. O fenômeno da língua grega faz com que isso aconteça e ocorra. Ok? O acusativo plural, aionas, alfa sigma, perfeitamente. Essa utiliza o alfa sigma. E o vocativo aiones, observe que o vocativo também assimila que nem o nominativo. Elpides também, ó. Elpides, elpidon, elpisin, observe que assim como aconteceu com o ni aqui, acontece com o delta aqui também. Cai diante do sigma. E o acusativo elpidas e vocativo elpides. Harite, tá bem. Haris, melhor dizendo. Harites, hariton. Observe que o acento está aqui justamente porque a última é longa. Harisin. O tal caiu também, como aqui caiu ni, aqui caiu delta e aqui caiu tal, exatamente no dativo, instrumental e locativo. O acusativo plural, haritas, e o vocativo harites. O vocativo exatamente é idêntico ao nominativo, assim como nessa palavra também, tá? Nictis. O nix quer dizer noite, nictes, nicton, nixin. Observe que assim como o capa se contraiu aqui no nominativo, tá? Ele vai se contrair aqui também, porque o tal cai, e o sigma e o kappa se contrai, fica nixin. No genitivo, ou melhor dizendo, no acusativo plural, nictas. E vocativo, nictes. O vocativo também assimila exatamente ao nominativo. E aqui, uma coisa interessante. Pateres, perfeitamente, observe que a desinência aqui S não é acentuada, então pateres, observe que a vogal breve está entre a dental tal e a líquida ro. Perfeitamente é acentuada essa sílaba, né? Pateron, on. Patracin, o que ocorre aqui? Observe que o epsilon aqui caiu, o alfa aqui é acentuado, o epsilon aqui também sofreu uma queda, como nós trabalhamos perfeitamente, tá? E o alfa, ele faz parte agora de sua prosódia, ou pelo menos da palavra, para pronunciar perfeitamente, tá? Para que a pronúncia venha a ser mais fluida. Porque se tirar o alfa aqui, não tem condições de ler isso aqui, ó. Sim, não existe essa condição. Então o alfa, exatamente, ele faz parte agora de da palavra pater. Nesse sentido, agora o locativo, instrumental e dativo fica patracin, patracin, ok? O acusativo plural, pateras, pateras. E o vocativo plural, pateres. Observe que o vocativo plural assimila exatamente que nem um nominativo plural. Viu como é simples? Não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças não, gente.
tá? Se vocês olharem perfeitamente esses paradigmas, vocês vão saber perfeitamente como flexionar muitos outros substantivos dessa natureza. Isso aqui, cada um desses substantivos aqui prefaz vários outros substantivos. Se você aprendeu como flexionar, como trabalhar, como vislumbrar as regras gramaticais de morfologia relacionado à terceira declinação, você derruba muitos outros substantivos, beleza? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Aqui ele vai ensinar algumas questões, tudo mais, nesse sentido que nós já trabalhamos, tá? Líquida sincopada, que ele vai dar também uma explicação nesse sentido. E aqui nós temos algumas questões aqui, ó. Olha aqui. Outro substantivo que ele vai também trabalhar como paradigma, tá? A flexão de aner, nesse sentido. Ele fala o seguinte... depois de passar pelas transformações indicadas, aner, fica assim, ó, uni e o ro, isso aqui é um grupo de consoante, tá bom? Nesse sentido. E desenvolve-se um delta, que o desenvolveu delta ficando andros, assim como ele trabalhou. Aí veja a flexão de aner no seguinte quadro, vamos lá. Nesse quesito. Então, eu tenho, por exemplo, nominativo e vocativo, ele colocou aner. Aqui, gente, o que vocês observem? A raiz aqui do vocativo não é o eta e o rho. A raiz, ou a terminação da raiz. Na verdade, é epsilon e rho. Tá? Eu acho que houve uma confusão até na gramática nova de Lourenço Trilho-Rega. Pode dar uma olhada se vocês quiserem. Mas, todavia, no entanto, vou mostrar para vocês a prova. Tirando, claro, a prova dos 9. Nós temos aqui a gramática do William de Mulce. E olha só a flexão de aner. E veja que no vocativo singular terminou com eta e terminou, ou epsilon, melhor dizendo, terminou com rho, e os outros não. Por quê? Porque aqui houve um alongamento por queda do sigma, tá, gente? Então, isso também deve ser levado em consideração, tá? Nesse sentido. Observe que dentro desse pressuposto, de genitivo e ablativo, o epsilon também cai, ficando o ni e o ro junto. Novamente o ni no dativo instrumental locativo junto. No acusativo também nós temos aqui um fenômeno. Não somente aqui, mas também no plural. Ó. Vou só botar as duas. O ni e o ro. Os gramáticos já trabalharam acerca disso. Nesse quesito. E nós temos, por exemplo, o Eloy Reagan. Eloy Reagan vai trabalhar no apênteses. Ele disse que o que acontece lá, na verdade, é um apêntese. Ou seja, em grupos, o ni e o ro, o mi e o ro, e o mi e o lambda, às vezes introduz uma oclusiva. Ou a oclusiva é delta, ou a oclusiva é o beta. E ele vai ilustrar exatamente o aner. Tá? Ficarei andros, porque o ni e o ro ficam junto. Também gambros, o mi e o ro ficam junto. Então desenvolve um delta ou um beta apentético para a prosódia da língua, para a fluição da língua mesmo, tá bom? Brotos, aí mi, ro e ômicron nesse sentido. Então, voltando aqui, esse grupo o ni e o ro aqui vai desenvolver um delta apentético. Então, o delta que está aqui é um delta apentético por causa da consequência da queda do epsilon, o ni e o ro como duas consoantes. Então, vai sofrer esse tipo de modificações, tanto no singular quanto no plural. No plural, também o delta e o alfa apentético aparecem, ficando andrasem. E no acusativo plural fica andras, tá? Mas no vocativo não é aner, não, tá bom? O vocativo é com o epsilon e o ro, beleza, gente? Só para vocês terem uma ideia nesse sentido, tá? Aqui tem as explicações dentro desses pressupostos, declinações de substantivo com radicais terminado em ni e tal, como arcon,
vem de arkonton. Aí diz assim, a maioria destes substantivos é de gênero masculino, alguns poucos são femininos. A modo de exemplo, declina-se arkon, genitivo ontos, que ficaria arkontos, gênero masculino, e ele vai trabalhar nesse sentido aqui, ó. Como é que eu faço? Tira a desinência nômicron e sigma, perfeitamente. Unir o tal estão fazendo parte da raiz agora. Observe que o tal vai cair, o tal cai, tá? E o ômicron daqui vai ser alongado, tá bom? Como esse substantivo é de gênero masculino também, provavelmente aqui tem a desinência sigma. Desinência sigma. Mas mesmo assim, eu colocando desinência sigma aqui no tal, aqui unir o tal, o ni vai cair. Ou o tal, melhor dizendo, vai cair. Esse tal aqui cai. O tal caindo, nesse sentido, ficaria exposta o ni e o sigma. Mas nesse substantivo aqui, não está sendo levado em consideração o sigma. Nesse sentido. Não está sendo levado em consideração. Então, o que ocorre? O tal aqui cai e o ômicron, olha você que a base aqui também é ômicron. A vogal aqui é ômicron. No nominativo e no vocativo aqui, que ele coloca, vai ser alongado. Alongado. O ômicron vai ser alongado para o ômega. Fica archon. Archon. Genitivo ablativo, archontos. No locativo instrumental dativo, archonti. Desinência iota. Acusativo, desinência alfa, fica archonta. Ok? E no plural é mais simples ainda. Não cai no nominativo, e no vocativo, nem no genitivo e ablativo, mas o tal cai de fato e de verdade, e o ni também cai aqui no dativo locativo plural, tá bom? E instrumental também. Então, ni e o tal caiu, e o ômicron se alongou para o ditongo u, ficando arculsin, arculsin, e o acusativo plural arcontas. Arcontas. Tá? Como ele diz aqui, o nominativo singular é formado apenas pelo radical arconte. Tá? Apenas pelo radical, ou seja, sem nenhuma terminação adicional. Então, a terminação adicional sigma não pode fazer parte aí, porque ele é formado simplesmente pelo simples fato. Mas se adicionássemos aqui, ele também cairia por causa dessas construções também, tá? Isso seria uma exceção à regra, porque geralmente o que cai é o ni e o tal diante do sigma. O tal final cai por não poder terminar uma palavra grega. E o homem que é alongado para o meca, resultando em arcon, perfeitamente. Nesse sentido. Como eu expliquei também, vai dar uma explicação e essa lição termina de fato aqui, tá? Dentro desse pressuposto. Então, tudo isso levando em consideração como são substantivos de terceira declinação, explicação básica para vocês. E vocês agora podem pegar esse substantivo aqui, gente, junto com a explicação que eu dei, vocês com certeza vão acertar a maioria. Sempre vai ser assim. É errando que se aprende, tá? É errando que se aprende. Então, nunca deixa a tristeza, ó, professor, não estou conseguindo, manda uma mensagem para o seu professor, vou estar lhe atendendo perfeitamente, vou ensinar se tiver algumas dificuldades a mais, além do vídeo, nesse sentido que não poder explicar todas as nuances, eu vou estar aqui sempre para que você possa também aprender perfeitamente, tá bom? Dentro desse pressuposto. Apresentamos também a obra de Hegel, que é essa obra que eu vou mostrar para vocês aí, tá? Muito boa essa obra e ela trabalha em muitas questões. Essa obra, claro, Gramática Grego Clássico, que também ajuda-nos a saber como flexionar uma palavra. Então, essas obras são importantíssimas para que vocês possam também adquirir. Você que quer se tornar um professor, você que quer se superar na gramática da língua grega, então leia também algumas gramáticas grego clássico que você vai ter muito sucesso, tá? Muito importante essa obra do Eloy Hegel,
o nome dele exatamente é conhecido como Reagan. Eu pronuncio exatamente assim, tá bom, gente? Então, nesse sentido, o Dr. Eloy Reagan pode comprar que ela é muito segura, trabalha o grego clássico também dentro desse pressuposto, ok? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Fique com Cristo Jesus e até a próxima aula, querendo Deus. Paz e graça a todos.